A Rússia deu início à contraofensiva na região de Kursk, invadida pela Ucrânia há pouco mais de um mês. E aí, conseguirão os russos expulsarem os ucranianos de suas terras? Enquanto isso, o secretário de Estado americano Antony Blinken admite que a situação ucraniana é crítica e o presidente Joe Biden admite estar analisando pela primeira vez a possibilidade de autorizar o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia contra alvos no interior da Rússia. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, dá só uma olhada. Manchete do dia 11 de setembro, hoje, portanto. Rússia começa contraofensiva em região invadida pela Ucrânia. A ação começou na terça-feira, dia 10, ontem, portanto, e foi confirmada nesta quarta pelo general Apti Alaudinov, comandante da unidade de forças especiais tchetchenas, chamada de Akhmat, principal agrupamento em combate na região. Ele disse o seguinte: um total de cerca de 10 localidades, lá na região de Kursk, foi liberada. A situação é boa. Tal relato, que não pode ser verificado de forma independente neste momento, foi confirmado à agência Reuters por 2 analistas de defesa em Moscou. Também corroboraram a informação 2 influentes blogueiros militares do país. Então, pessoal, oficialmente ainda não há confirmação de que a Rússia esteja, de fato, fazendo essa contraofensiva, muito menos confirmação de sucesso nessa contraofensiva. Oficialmente o governo russo não se pronunciou, assim como os ucranianos, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, agora na quarta-feira, perto do almoço, não há confirmação disso. Mas tudo indica que, de fato, os russos estão aí empenhados em retomarem o controle de Kursk, e aí resta saber se terão ou não sucesso nessa empreitada. O que você acha, hein? Você acha que vai dar bom ou vai dar ruim para os russos? Escreve aí para mim. Aqui só para você relembrar a representação no mapa da região dominada pelos ucranianos. Ela está localizada aqui, ó, meio a norte e nordeste da Ucrânia, principalmente a região de Kursk, mas pega também um pedacinho de Belgorod, ambas estas regiões pertencentes à Rússia. Desde a surpreendente invasão lá no dia 6 de agosto, as forças ucranianas tomaram cerca de 1.300 km², que equivale a apenas 0,007% de todo o território russo. Também é sacanagem, né? A Rússia é gigantesca. Só para comparar, em termos percentuais, a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano, aquela porção leste. Então a área dominada pela Rússia é muito maior. A ação é uma jogada, essa invasão feita pelos ucranianos. É uma jogada extremamente arriscada, pois Kiev empregou nela algumas de suas melhores tropas. Com isso, houve um enfraquecimento no já pressionado flanco leste da frente de batalha dentro do país invadido por Putin em 2022. Ou seja, aqui é a confirmação daquilo que nós temos falado muito aí nos outros vídeos, que quando a Ucrânia invade Kursk, ela acaba fragilizando a porção leste do seu país, o que tem propiciado um avanço significativo de tropas russas no leste ucraniano. Então, se por um lado a Ucrânia conquistou um território russo, por outro, ela tem perdido muitas terras ali no leste e está arriscado agora, inclusive, perder também uma importante cidade, que é a cidade de Pokrovsk, centro logístico, que é uma área importante lá no fornecimento de armas, de suprimentos, etc. Aqui, ó, impossível não nos lembrarmos do que disse lá no mês passado ainda, no início da invasão ucraniana em Kursk, que essa invasão não teria muito sucesso. Olha o que disse, relembrando, o Douglas MacGregor, que é um veterano de guerra dos Estados Unidos e também ex-funcionário do Pentágono. Ele disse o seguinte durante uma entrevista: a Rússia limpará e destruirá tudo o que resta das forças armadas ucranianas na região de Kursk. Ele disse, inclusive, que dificilmente os ucranianos que participaram dessa incursão militar voltarão vivos para a Ucrânia. Olha só, entre aspas, a fala dele. Acredito que esses avanços ficarão registrados na história como uma operação que não teve chance de sucesso, o avanço ucraniano sobre a Rússia, tá? Durante a qual pessoal altamente qualificado e equipamento militar foram desperdiçados. Não acho que muitas dessas pessoas vão sobreviver.
Então, resta-nos saber se essa previsão feita por ele ainda mês passado vai ou não se confirmar agora que a Rússia aparentemente deu início a essa contraofensiva. Vamos acompanhando aí para saber o desenrolar disso tudo. Enquanto isso, o Antony Blinken está hoje, exatamente hoje, quarta-feira, junto com esse moço aí, o David Lammy. O Antony Blinken é o secretário de Estado dos Estados Unidos. E o David Lammy, do lado dele, é o equivalente ao cargo que ele ocupa lá no Reino Unido. São as representações máximas da chancelaria de cada um dos dois países. Eles estão hoje fazendo uma visita conjunta à Ucrânia, justamente para analisar em loco o desenrolar da guerra e discutir a possibilidade de aumentar a ajuda militar, financeira, bélica para os ucranianos. Dá uma olhada. Blinken e Lammy visitam a Ucrânia em demonstração de apoio em momento chave da guerra. E aí o Blinken disse o seguinte ontem em entrevista coletiva: acho que é um momento crítico para a Ucrânia, no meio do que é uma intensa temporada de combates no outono. Lembrando que no hemisfério norte estamos caminhando para o outono, logo em seguida o inverno. E na Ucrânia o inverno é rigoroso. Nas últimas semanas, inclusive, muitos dos ataques feitos pela Rússia visavam destruir a infraestrutura energética como forma de fragilizar os ucranianos durante o inverno. É algo aí que a Rússia já vinha fazendo nos 2 anos anteriores, mas parece que agora a destruição dessa infraestrutura foi mais intensa, se deu de uma maneira aí mais ampla. Continuando aqui o que ele disse, com a Rússia, a situação é crítica, portanto, com a Rússia continuando a escalar sua agressão. Então, fazendo referência à intensificação dos ataques feitos pela Rússia nas últimas semanas. E aí, até por conta disso, dessa fragilidade maior que a Ucrânia vem demonstrando nos últimos dias, últimas semanas, o presidente Joe Biden, que vem sendo muito pressionado pelo presidente Zelensky, admitiu o seguinte, estar trabalhando para autorizar que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance contra alvos no interior da Rússia. Até aqui, Estados Unidos e outros aliados da OTAN, ao fornecerem armas para os ucranianos, estabelecem como condição que essas armas não possam ser usadas para atacar alvos no interior da Rússia. A justificativa, você se lembra, é o temor desses países aliados à Ucrânia de que uma intensificação desses ataques contra a Rússia, com o uso de armas ocidentais, possa levar os russos a fazerem uso de armas nucleares, o que é algo não desejado por ninguém. Então, por isso, Estados Unidos e demais membros da OTAN estabelecem isso como condição para fornecer as armas. Porém, diante do cenário cada vez pior para os ucranianos, essa condição pode ser revista. E aqui o que a Rússia vem falando desde o início da guerra sobre o uso dessas armas, né? A Rússia já afirmou que o uso de armas de outros países pela Ucrânia representaria uma escalada no conflito. Por mais de uma vez, o presidente Putin disse que pode usar armas nucleares em caso de ameaças contra a existência do seu país. Então não foi uma ou 2 vezes que o Putin ameaçou fazer uso dessas armas, né? Lá no início da guerra ele disse que caso a Ucrânia atacasse o seu território, território russo, com armas próprias mesmo, ele poderia fazer uso dessas armas. Esses ataques ocorreram, ele não fez. Depois ele disse que caso a Ucrânia invadisse a Rússia, ele faria uso dessas armas. Não fez. Agora a expectativa é que, caso essas armas sejam de fato usadas diretamente contra alvos lá no interior da Rússia, esse argumento ou essa ameaça de uso de armas nucleares não passe de uma ameaça, de uma bravata. Há quem argumente que o Putin, ainda que ele seja para muitos um FDP, ele não seria muito radical, portanto dificilmente ele faria uso dessas armas nucleares. Bom, é pagar para ver, né? É usar e ver o que acontece. Mas aí pode ser que ele deixe de lado as ameaças e passe para o uso real dessas armas. E aí sabe-se lá Deus qual será o desfecho da guerra, ou quem sabe até mesmo da humanidade, né? Imagine algumas dezenas ou centenas de bombinhas nucleares sendo detonadas por aí. Se lá em 45 Hiroshima e Nagasaki já foram praticamente dizimadas, imagine as armas que existem atualmente, né? Vamos continuar torcendo para que isso não ocorra jamais. E você, o que você acha disso? Você acha que o Putin é realmente capaz de usar essas armas? Deixa para mim aí nos comentários. E ontem à noite, vocês certamente devem ter acompanhado aí, se não eu comento aqui brevemente, ocorreu o primeiro debate envolvendo Donald Trump
e Kamala Harris. Inclusive a imagem é bastante simbólica, que mostra aí no início os dois se cumprimentando, demonstrando cordialidade, algo que não aconteceu no debate que teve entre o Trump e o Biden. De uma maneira geral, a opinião de muitos comentaristas aí, a minha também, que assisti ao debate, é a de que a Kamala Harris se saiu melhor que o Donald Trump. Ela mostrou uma grande desenvoltura, em momento algum demonstrou nervosismo, perdeu a calma, diferente do Trump. Em alguns momentos, a Kamala conseguiu despertar no Trump algum nervosismo. Alguns momentos marcantes foram quando, por exemplo, perguntaram ao Trump se ele, caso eleito fosse, se ele daria apoio militar aos ucranianos na guerra contra a Rússia. Ele se limitou a dizer que ajudaria a promover a paz em 24 horas. Ele não disse em momento algum que apoiaria os ucranianos, o que confirma aquele temor por parte da Ucrânia de que a vitória de Trump não é boa para os ucranianos, não é boa para o Volodymyr Zelensky. É muito melhor para os ucranianos que a Kamala Harris vença, porque aí entende-se que ela vai manter minimamente essa política de apoio que vem sendo feita pelo titular da presidência dos Estados Unidos atualmente, que é o Joe Biden. Um outro momento muito curioso, no mínimo curioso, mas para mim vergonhoso, foi quando o Trump, em uma de suas várias mentiras, ele é mentiroso, todos sabem disso. Ele disse que, para acusar a Kamala de ter facilitado a entrada de imigrantes, ele afirmou que numa determinada cidade dos Estados Unidos, não me lembro qual agora, os imigrantes estariam se alimentando com carne de animais, cachorros de estimação dos americanos. E aí, no momento, prontamente, o entrevistador, um dos mediadores do debate, já tomou de volta para si a fala e desmentiu o ex-presidente americano, afirmando que o prefeito dessa cidade já teria dito que isso não passa de uma mentira e que não existiria nenhum tipo de confirmação sobre esses casos de imigrantes estarem se alimentando com carne de animais de estimação. Mas enfim, debate não define eleição, se definisse não seria necessário o voto, mas pode sim influenciar bastante e vamos ver aí nos próximos dias, semanas, de que forma que a repercussão do debate vai se reverter ou não naquelas pesquisas de intenções de voto. Beleza, minha gente? E aí, você assistiu o debate? O que você achou? Escreve aí pra mim, se gostou do vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike e nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá, valeu!